Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Ô pessoal, tudo bem? Eu estou indo ver o Vicente. E ainda bem, olha que o trânsito tá bom e eu tô indo depressa. Quer dizer, não sou eu que estou indo depressa, é o ônibus, né? É isso mesmo, olha, o ônibus está em movimento em relação à rua e eu estou parado em relação ao ônibus. Opa, tá chegando o meu ponto aí. Até mais, pessoal. Obrigado. Essa é uma importante noção da física. O movimento é relativo, ou seja, depende do referencial. Hoje você vai aprender coisas interessantes sobre a teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein. Vai ver que o espaço e o tempo são relativos e vai, finalmente, entender o significado da famosa expressão E é igual a mc ao quadrado. Então o movimento é relativo. É relativo, o movimento é relativo e depende sempre de um referencial, entendeu? Mas espera aí. O que é esse tal de referencial, Vicente? Espera aí. Referencial é simples, Gil. Referencial é um ponto em relação ao qual você descreve um movimento, entendeu? Para você sacar isso direitinho, você precisa entender o que é a relatividade do movimento. Vem cá, ó. Agora, olha só que legal. Em relação ao prédio, nós estamos em movimento, tá certo? Tá certo. Agora, em relação um ao outro, nós estamos parados. Olha só que interessante, Gil. Presta atenção. Se eu ando no mesmo sentido da escada, minha velocidade em relação ao prédio aumenta. Mas se eu ando no sentido contrário, minha velocidade em relação ao prédio diminui. E se eu ando na mesma velocidade da escada, mas em sentido contrário, eu não saio do lugar. Quer dizer então que quando o Vicente caminha no mesmo sentido da escada, a velocidade dele se soma à velocidade da escada. E que quando o Vicente caminha no sentido contrário à escada, as velocidades se subtraem. Isso é o que se chama de composição de velocidades. Ai, Vicente, sabe? Depois de todas essas teleaulas, sabia que eu tô fascinado pela física. Ah, mas física é muito bacana mesmo, viu? Olha, o simples fato de acender uma luz já me desperta por curiosidade, entendeu? Eu tava pensando sobre a relatividade do movimento, sabe? Aquela coisa dos objetos se movendo e tal. E eu tava pensando se essa história toda vale pra luz também. Porque você sabe que a luz se movimenta, né? Lógico. E outra coisa que me ocorreu é que a velocidade da luz é em torno de 300 mil quilômetros por segundo, certo? Opa! Tá ficando com raciocínio rápido, hein, meu querido Gil? Não, eu tô brincando, mas essa aí é uma boa pergunta, viu? Porque antes das grandes descobertas de Albert Einstein, os cientistas achavam que o que valia para as ondas mecânicas, como o som, por exemplo, e para os objetos em geral, valia também para a luz, entendeu? Mas Einstein conseguiu provar que a história não é bem essa. Você quer ver? Antes de Einstein, os cientistas achavam que a luz era uma onda que se deslocava num meio material, que eles chamavam de éter, que seria invisível, sem peso e presente em todo o espaço. Se eles estivessem corretos, a velocidade da luz deveria depender do referencial. Veja este exemplo. Um feixe de luz se aproxima da Terra vindo de frente, isto é, em sentido contrário ao seu movimento. A velocidade da Terra é de aproximadamente 30 km por segundo e a do feixe de 300 mil km por segundo. Nesse caso, a velocidade do feixe de luz em relação à Terra seria maior, ou seja, 300.030 km por segundo. Mas se o feixe viesse por trás da Terra, isto é, no mesmo sentido do seu movimento, sua velocidade em relação à Terra seria menor, 299.970 km por segundo. Não, Vicente, peraí, eu tô ficando confuso. É o seguinte, olha, essa composição de velocidades a gente usou no caso da escada. Agora, será que isso vale também pra luz? É isso que eu quero saber. É isso que eu tô tentando te falar, Gil.
os cientistas achavam que era assim que a luz devia se comportar, entendeu? Eles faziam experiências tentando mostrar que a velocidade era diferente. E as experiências mostravam que a velocidade da luz é igual nos dois casos. Ela é sempre de 300 mil quilômetros por segundo, entendeu? Aí Einstein propôs novas ideias para explicar esses fatos. Mas é exatamente isso que eu estou querendo saber. Quais foram as conclusões que Einstein teve sobre a propagação da luz? Einstein abandonou a ideia do éter, Gil, acreditando que a luz pode se propagar sem a necessidade de um meio material, entendeu? Ou seja, a luz se propaga no vácuo. E mais, hein? Ele admitiu que a luz se propaga no mesmo meio material, sempre na mesma velocidade. Ou seja, a velocidade da luz independe de um referencial. Ela é constante. Peraí, Vicente, deixa eu ver se eu entendi. Em relação à casa, eu estou completamente parado. Mesmo assim, eu ainda continuo em movimento, porque o planeta ainda continua se movendo em torno do Sol. Nesse caso, o meu deslocamento depende do referencial. Agora, em relação à casa, a minha velocidade é nenhuma, é zero, certo? Agora, em relação ao Sol, a minha velocidade é de 30 km por segundo, porque é a mesma velocidade em que a Terra gira em torno do Sol. Agora, no caso da luz, ela não depende de referencial nenhum, porque a sua velocidade vai ser sempre de 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso, Vicente? Grande Gil, é isso mesmo. Agora, o mais incrível é que essas ideias do Einstein não foram aceitas imediatamente por todo mundo, não. Elas eram muito inovadoras para a época, entendeu? Pô, pensa uma coisa, ele descobriu isso tudo só pensando, entendeu? Agora, com o tempo, essas ideias do Einstein foram sendo confirmadas por muitos experimentos e acabaram mudando os conceitos de tempo e espaço no universo. Que incrível, rapaz. Incrível, né? Uma das consequências mais incríveis da teoria da relatividade é que o tempo não é absoluto. É isso mesmo, o tempo é relativo. Se a gente olhar, por exemplo, um relógio, a gente vai ver que ele tem um ritmo que é dado pelo movimento dos ponteiros. E este movimento é sempre o mesmo em qualquer lugar que a gente esteja no mundo. O ritmo do relógio, ou seja, o tempo, só se modifica se o relógio estiver se movimentando em alta velocidade. Quanto maior for a velocidade, ou seja, quanto mais perto estiver da velocidade da luz, o ritmo do relógio será mais lento e o tempo passará mais devagar. A gente pode provar tudo isso se a gente observar uma partícula chamada muon. O muon é produzido por raios cósmicos na atmosfera da Terra, a aproximadamente 10 km de altitude. O muon viaja a uma velocidade quase igual à da luz, ou 300 mil km por segundo. Portanto, ele precisa de 30 microsegundos para alcançar a superfície da Terra. Só que o muon parado dura apenas 2 microsegundos. Ele não dura o tempo suficiente para chegar à superfície da Terra, mas ele chega. Enquanto se passaram 2 microsegundos para o muon, que viaja numa velocidade próxima da luz, para nós aqui na Terra se passaram 30 microsegundos. Ou seja, para o muon, o tempo passa mais devagar, porque ele viaja numa velocidade próxima da luz. Todo esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e nos mostra que o tempo não é absoluto, e sim que ele depende de um referencial.